paz do Senhor a todos. Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu estava agora há pouco na escola onde eu frequento, a Escola de VIRP, que é a Associação de Ribeirão Preto dos Deficientes Visuais, que é o meu caso. E quando eu cheguei ali, havia umas pérolas lá, assim como minha amiga Stephanie, a Paloma, a Ruth e algumas outras bênçãos que Deus tem colocado ali para fazer a diferença. E aí a Stephanie me chamou para louvar um louvor com ela, e o que era para ser um louvor acabou se tornando 3 ou 4, para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje a Paloma chegou e me falou para mim do hino da Damares, que fala a presença. Fazia tempo que eu não ouvia esse hino, embora seja um louvor que eu ame muito, eu gosto muito. Mas eu não estava ouvindo sempre, e ela me falou dele. E aí eu fiquei pensando, né, na história desse louvor, que é a história de Davi, que fala por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Você sabe por quê? A palavra de Deus nos conta que não é porque ele matou o urso e o leão, e não é porque ele derrubou o gigante no chão, mas sim porque Davi era um homem que amava a presença de Deus. Ele amava a presença de Deus e ele trouxe de volta para Jerusalém a Arca da Aliança. Quando eu penso na Arca da Aliança, isso me faz pensar em eu, como membro de uma igreja, como servo do Senhor Jesus, e você também, que é servo do Senhor Jesus, membro de uma igreja, o que é trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, no nosso contexto? No meu entendimento, hoje, eu entendo que nós somos a noiva de Jesus Cristo. A noiva de Jesus Cristo usa uma aliança. E essa aliança não pode ser contaminada com o mundo, com o pecado, com a mentira, com a hipocrisia. Tudo aquilo que Deus aborrece. A aliança da igreja com Jesus, ela tem que ser pura e limpa. Que Deus nos ajude sempre a manter a Arca da Aliança em Jerusalém. Ontem eu ouvi uma palavra no vídeo do grupo das irmãs, que as minhas irmãs postou lá no Estrela da Manhã, que é o nosso grupo. E esse vídeo falava de João na ilha de Patmos. Ele estava isolado na ilha de Patmos. Isolado. Mas ele não estava só. A presença de Deus estava com João na ilha de Patmos. E de lá para cá, de ontem para hoje, eu tenho pensado muito nisso, em isolamento e em deserto. E eu me fiz várias vezes uma pergunta: por quantas vezes eu passei por desertos? Por quantas vezes? Não foi nenhuma e nem duas, mas sim desde o dia em que eu me entendi por gente, eu me senti que era só eu e Deus, Deus e eu. Aí eu fui pesquisar qual é o adjetivo dessa palavra deserto. E o adjetivo significa vazio e não habitado. Mas não é assim que eu me sinto. Eu não me sinto vazia, porque dentro de mim há a presença do Espírito Santo. E fala que não é habitado, mas eu me sinto habitada pelo meu Deus, que eu sei que habita dentro de mim.
acredito que eu estou vivendo um processo, um deserto, que eu não quis entrar jamais, que eu não escolhi. Nós não escolhemos passar por deserto, porque se a gente escolhesse, ninguém queria. Ninguém ia falar, eu quero ir para o deserto. Ninguém quer. Porque o deserto é seco, é frio. O deserto é você olhar e não ver nada. E eu acredito que eu estou vivendo um deserto interminável. E no decorrer desse deserto, passei por perdas insuportáveis, terríveis. Eu pensei que não fosse suportar. Que até hoje o meu coração dói. E quanto mais o tempo passa, mais a saudade aumenta. Só que todas as vezes que o meu coração chora de dor, o meu querido Espírito Santo me faz lembrar do apóstolo Paulo e da minha tia. O apóstolo Paulo nos diz: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Isso para mim quer dizer que o apóstolo Paulo viveu tudo que ele tinha que viver aqui, morreu por amor a Cristo, mas ele combateu o bom combate, anunciou, pregou a palavra de Deus em todos os cantos, terminou a carreira aqui na terra, morreu, mas guardou a fé. Morreu aqui o corpo, né? Porque sabemos que muito em breve nós estaremos todos com Jesus. O que é mais importante para você? O passado de uma pessoa ou o presente? Quando eu faço essa pergunta, eu me refiro a mim mesma. Embora eu tenha esse amor imenso pelo meu Deus, que o que importa para mim é que Ele acredita, e eu sei que Ele acredita, porque Ele está comigo em todos os tempos, em todos os momentos. Eu cometi coisas que não agradam ao Senhor. Errei, pequei. Só que isso para mim é tão passado, que isso para mim não pesa. O importante para mim é o meu presente hoje. E não só para mim, como para Deus também. Porque a palavra de Deus nos diz que os nossos pecados Deus já não se lembra mais. Ele já nos perdoou, já jogou no mar do esquecimento e não se lembra mais. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Mas você pensa assim também? Você como servo de Deus, o que é importante para você? O passado de uma pessoa, o presente de uma pessoa. Você tem andado dentro dos quesitos bíblicos ou você está contrariando a palavra de Deus? Porque se o nosso Deus, que é puro, que é santo, que nunca pecou, nos perdoou e do nosso pecado não se lembra mais, e não é isso que Deus, e não é porque nós pecamos que nós deixamos de fazer nós fizemos coisas que entristeceu o nosso querido Deus, nosso querido Espírito Santo, que Ele fala assim: agora você não pode isso, eu te perdoo, você vai entrar no céu se você continuar sem pecar, só que eu te perdoo, você vai entrar no céu, só que você não pode fazer nada, você não pode conseguir, você não vai ser nada na igreja, você vai ser um membro. Porque o teu pecado te condena. É assim que o nosso Deus fala para nós? É claro que não. E quando eu percebi, quando eu senti, posso estar enganada, mas quando eu senti que para o mundo, para as pessoas, o que importa é o nosso passado, isso me entristeceu muito. Porque eu vi que o fato de eu ser uma boa amiga, uma boa filha, tentar ser um bom membro numa igreja,
tentar ser fiel a Deus para as pessoas não significa absolutamente nada. Porque o que importa é pecou. Está condenada. Não pode isso, não pode aquilo, o que ela merece? Isolamento. Isolamento, deserto. Não fale com ela, não chegue perto dela. Ah, Deus. Claro que doeu. E dói. Só que, todavia, por mais que o mundo me rejeite, Deus sempre me faz lembrar do apóstolo Pedro. Quando Pedro negou a Jesus, era para ser o fim de Pedro. Era para ser o fim do ministério de Pedro. Só que Deus conhecia o coração de Pedro. Deus conhecia o coração daquele homem e sabia o quanto que aquele homem amava Deus. E ao invés de ser o fim de Pedro, foi o início do ministério de Pedro. Então eu quero dizer para você que hoje me rejeita, que hoje não me quer, que hoje fala que eu não posso isso, que eu não posso aquilo, que eu tenho que ficar aí no deserto mesmo, no isolamento total. Eu quero dizer para você que quem me justifica é Deus. Que quem me perdoou é Deus. Quem morreu na cruz do Calvário para me trazer salvação e me remir de todos os pecados é Deus. Então, meu filho, vai conversar com Deus. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o que você pensa, com o que você fala. Não estou dizendo tomar cuidado comigo, não. Não precisa se preocupar com a Miriam, porque a Miriam, filho, não devolve na mesma moeda. Só que cuidado das nossas ações. As nossas ações, os nossos pensamentos. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E Deus fez um início no ministério de Pedro. E eu sou serva do Senhor Jesus. E eis-me aqui, Senhor. Eu quero dizer aqui, mais uma vez, que com amigos ou sem amigos, com uma igreja ou sem uma igreja, assim como Pedro foi até o fim por amor a Jesus Cristo, eu vou até o fim. Eu não abandonarei o meu Jesus por nada nesse mundo. E eu tenho certeza diante de Deus que o meu Senhor já preparou o meu galardão lá no céu. E eu vou tentar passar um louvor aqui que fala de Davi. Que nós possamos aprender com esse homem. Que nós possamos manter a Arca da Aliança em Jerusalém. Analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade, eu descobri porque Deus fez essa observação. Achei Davi homem segundo no meu coração. Eu não achei Davi comemorando ou se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrar, recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando, ali como ninguém.
presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, oh glória a Deus. É a presença de Deus que faz a diferença na vida do crente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É a presença de Deus que faz a diferença. É a presença. Glória a Deus. É a presença de Deus que faz a diferença na vida de uma pessoa que serve a Deus. Quer saber? Quer distinguir quem realmente é segundo o coração de Deus? O dia que você conseguir sentir a presença de Deus na vida dessa pessoa, você vai saber se ele é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe a todos.